O condômino pode vender ou alugar a vaga de garagem? Bem, é sobre esse assunto que vamos tratar hoje no TV Imóveis, pois muitos acham que por ser sua propriedade, a garagem pode ser utilizada da forma que bem entende. É a partir de agora no TV Imóveis. Comprar um imóvel de um condomínio e resolver todas as questões burocráticas dessa venda já traz bastante dúvidas. E para quem quer vender apenas a garagem, as dúvidas aumentam ainda mais. Por isso, nós estamos recebendo hoje aqui no TV Imóveis a presença do Dr. Emanuel, que vai nos esclarecer e nos orientar sobre esse tema. Dr. Emanuel, é um prazer recebê-lo aqui no TV Imóveis. E o condômino? Ele pode ou não pode vender uma garagem de condomínio? Olá, Ana Paula. Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar aqui elucidando não só as dúvidas suas, mas como também do nosso telespectador que está lá no conforto do seu lar. E você já começou bem, começou com uma pergunta bem direta. Pode estar utilizando sim. Só que, duas observações. A gente tem que adequar essa vaga de garagem e saber como que ela é. Ela é acessória, ela acompanha somente o imóvel ou ela tem, às vezes, vamos dizer assim, uma personalidade própria? Na realidade, só para fazer um parênteses, existem dois tipos de garagem, é isso que o senhor está falando? Isso. São a garagem acessória, para ficar até mais fácil essa elucidação, seria o seguinte: ela está acompanhando o apartamento ou a casa. Então, ela faz parte do mesmo registro de matrícula. Ela seria, como o próprio nome diz, um acessório ao principal, que é a questão do imóvel. E tem a questão da garagem com matrícula autônoma, que ela seria independente. Isso são mais imóveis antigos, alguns imóveis antigos, principalmente apartamentos, eles criavam a garagem com personalidade distinta do imóvel. Então, eles têm uma matrícula diferenciada, eles têm uma delimitação própria. Então, esse parênteses que a gente gostou queria colocar para o nosso telespectador é exatamente nesse sentido. A acessória tem uma determinada forma e a principal teria uma outra diferenciada. Certo, mas na realidade ela pode ser vendida desde que sigam alguns procedimentos? Isso. A acessória, como que funciona? Por ela ser acessória à questão do imóvel principal, e ela acompanhar esse imóvel principal, então quando você vende o imóvel, ela acompanha esse imóvel. Ah, mas eu não quero vender o imóvel, eu quero só vender a garagem. É possível também, desde que siga algumas, vamos dizer assim, algumas regrinhas. Eu tenho que abrir esse precedente primeiro para um condômino e depois ter previsão, inclusive, na convenção do condomínio a respeito disso. Exato. E depois poder eventualmente oferecer para terceiro. Agora, quando ela deixa de ser acessório, quando ela é com matrícula autônoma, o comércio dele fica livre, só dependendo da convenção do condomínio, que é a regra principal dentro do condomínio. No caso da locação da vaga de garagem, também é o mesmo procedimento? Como funcionaria? Sim, também. Praticamente é da mesma forma da venda. Então, é possível fazer a locação entre condôminos. Só que daí a gente abre um parênteses quando essa locação é feita para terceiros. Por quê? Porque principalmente a gente tem que preocupar numa coisa, a segurança do nosso imóvel. Então, para a gente abrir isso aí para terceiros, que precisa de ter essa autorização na Assembleia do Condomínio. Sim, porque na realidade uma das questões que são analisadas nesse tema é a questão da segurança mesmo. Até por isso que tem essas regras a serem seguidas, é mais ou menos isso? Isso. A regra principal é o disposto na lei, mas também o que é sempre apreciado é o que está disposto na convenção do condomínio. Então, a questão de segurança das pessoas que vivem dentro desse condomínio é o primordial. Se você já adotou a moradia dentro do condomínio, é porque você está priorizando essa questão de segurança. Então, por isso que é importante observar essas regras, só que com um parênteses, eu só vou dar uma brecha para o pessoal que está em casa. No próprio Código Civil, existem alguns probleminhas, algumas peculiaridades de contradições, porque no Código Civil, ao mesmo tempo que ele fala num determinado dispositivo que você necessita de autorização
da convenção do condomínio e a Assembleia Geral, no mesmo Código Civil ele já corta uma dessas disposições. E então, o que fazer nesse caso? É aí que abre os precedentes. O entendimento dos juízes acerca dessa questão. O principal hoje, nas razões de decidir, é a segurança do imóvel. Então, quanto mais peculiaridades serem seguidas, seria melhor. Entendi. Agora, o condômino ele não seguiu, não tinha essa informação e fez a venda ou alocação sem seguir as regras. Como fica nesse caso? Primeiramente, a gente deveria puxar a orelha dele, né? Porque ele... É um bom começo. a gente procura, dentro dessa comercialização de imóveis, está buscando conhecimento, quem tem um pouco mais de conhecimento. Seja através do corretor, seja através do advogado, a pessoa que detém um pouco mais esse conhecimento, ela vai procurar seguir as regras do jogo, vamos dizer assim. Com certeza. Agora, se a pessoa deixou de seguir essas regras do jogo, só o puxão de orelha não vai adiantar. Não. Então, como é um ato que depende de alguns procedimentos a serem seguidos, ele é um ato nulo. Que provavelmente ele vai ter uma demanda jurídica em decorrência dessa venda, infelizmente pela nulidade. Fora isso, às vezes as convenções do condomínio prevê essa questão da multa. Além de você ter o risco de ser anulada, ser nula essa venda, você tem muita multa que corre em cima disso. Entendi. Agora, em relação às vagas de garagem, ainda falando sobre isso, como elas são disponibilizadas? É através de sorteio? Como funciona? Aí a gente pode utilizar uma separação entre dois tipos de condomínios, os condomínios mais novos e os condomínios antigos. Hoje, pela maioria dos códigos de obras, para autorização do condomínio, ele tem que existir o número de vagas de acordo com o número de apartamentos ou o número de casas. Se não existe, isso não é aprovado. O registro de incorporação dele não é dado entrada no cartório registro. Através desse registro da incorporação no cartório registro é que a gente vai saber delimitações de vagas, delimitações de espaços dentro da nossa unidade e várias outras características do imóvel que a gente está adquirindo. Às vezes a gente pensa somente no esforço que a gente teve para adquirir esse imóvel, mas a gente não se cerca de orientações, não quer saber como que é. Muitas vezes acontece isso mesmo. Infelizmente, a pessoa compra o imóvel na planta e não sabe como que é o condomínio. Ela só entra no plantão de vendas, vê o imóvel, entra no que seria o imóvel e vai lá e assina. Ela não procura ver no registro de incorporação, às vezes, inclusive, essa disposição de vagas. E essa disposição de vagas dá muito briga. Hoje, eu acredito que a maior fonte de briga dentro do condomínio seria a disposição das vagas de garagem. Por quê? Todo mundo quer a vaga melhor. Com certeza. Então, por isso que às vezes... da residência. O mais próximo, às vezes aqui tem umas cobertas e outras descobertas. Por isso que o correto a gente entende nesse sentido é que haja inclusive o sorteio de vagas. Através desse sorteio de vagas, rotativo, vamos dizer assim, uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, todo mundo vai acabar usufruindo de todas as vagas. Então, se não são todas as vagas iguais, porque não tem condição de ser todas as vagas iguais, esse seria, ao meu ver, a melhor posição para ser feita. E como você mesmo explanou para a gente agora, e caso não tenha o número de vagas suficientes no condomínio, como fica? Não existe nenhuma disposição a respeito disso. Então, o que a gente pode dizer que a lei que vale nesse sentido, que é o que todo mundo adota nessa questão, é a de aquele que chega primeiro. Isso é muito comum de acontecer em condomínios de lazer. Às vezes você tem lá 100 apartamentos e 80 vagas de garagem. Então, os 80 que chegou primeiro pegariam. Isso está disposto na convenção própria do condomínio. Desde que esteja contrato, convenção, tudo detalhado. Sim, vai ter que ter essa determinação. Certo. Bem, na realidade é um assunto bem delicado também para estar analisando, né, doutor? Não só delicado, como às vezes seja até complicado, por conta exatamente dessas brigas que existem. Exato. Às vezes a pessoa ela tem aquele sentimento... a vaga de garagem é minha, eu faço o que eu quiser, mas não é bem isso que funciona. E além de todas essas informações que a gente acabou de esclarecer aqui, ainda tem algumas regrinhas do que pode e o que não pode ser feito na garagem de condomínio, é isso mesmo? Exatamente. Volta exatamente nisso que a gente acabou de comentar.
A pessoa pensa que ela é dona da vaga de garagem, ela pode fazer o que quiser, mas não é bem isso. A vaga de garagem ela tem a sua delimitação. Então, eu posso pôr o meu carro? Pode, desde que ele esteja dentro da delimitação. Posso pôr o meu carro e minha moto? Desde que esteja dentro da delimitação? Tudo bem. Agora, se passou da delimitação, atrapalhou o outro condômino, aí já existe uma irregularidade. Ele vai, na maioria das vezes, vai ser advertido, verbalmente, advertido por escrito, até sofrer uma sanção de multa. Essa multa ela pode se agravando e às vezes a pessoa ela não se atenta por uma coisa. Essa multa pode ser executada e ele perdendo inclusive o condomínio dele por conta disso. Nossa, tem esse detalhe ainda para analisar. Tem. E uma outra coisa que eu estava dando uma olhada é a questão da garagem, né? Mas de repente você não quer usar como vaga, e sim como uma oficina para alguma manutenção, alguma coisa nesse sentido. Não pode também? Então, a pessoa, quando tem essa ideia de que a vaga de garagem é minha, eu faço o que bem entender, ela está totalmente equivocada. A vaga de garagem é para a utilização do seu automóvel. Ah, mas é só carro? Não, eu posso colocar, de repente, eu posso colocar um trator, que eu faço uso, um caminhão, desde que seja permitido. Sim, dentro claro. Da minha delimitação. Ah, mas o meu carro está lá e meu carro está quebrado. Tudo bem, quero fazer um conserto dele, quero trocar um pneu dele, não tem problema algum. O que não pode é fazer daquilo uma atividade comercial. Ah, o mecânico fica atendendo da minha vaga de garagem durante 3 meses. Isso está irregular. Então, por conta dessas irregularidades, vai sofrer multa, vai sofrer advertência e todos os riscos que a gente já viu a respeito disso. Com certeza. Ok, doutor, muito obrigada pela sua visita aqui no TV Imóveis. Eu que agradeço e a gente fica à disposição para, se precisar, eventualmente, esclarecimentos adicionais, estamos à disposição. Muito obrigada. Aluguel residencial com aniversário em janeiro e reajuste pelo Índice Geral de Preços de Mercado subirá 3,69%. Essa é a variação acumulada em 12 meses do indicador, que corrige boa parte dos contratos de locação. Para facilitar o cálculo do novo aluguel, o Secov divulga mensalmente o fator de atualização. Bem, estamos encerrando mais uma edição do TV Imóveis. Para você que nos acompanhou, muito obrigada pela sua companhia e até a próxima semana com mais um TV Imóveis.